Obrigado, Elizabeth. É um prazer participar com vocês aqui. Espero poder conversar sobre transformação digital no Brasil e as nossas experiências, como ela pode contribuir com o evento de vocês. Eu acho que a primeira coisa a ser dita é que não é exatamente a minha gestão, né? É o resultado do trabalho de muita gente, né? Do ponto de vista mais objetivo, a gente tem dados que apontam que a satisfação dos usuários com serviços públicos digitais é uma ordem de 4,2 numa escala de 1 a 5, o que é uma boa avaliação. Mas no dia a dia a gente sabe que a experiência, em geral, a experiência do usuário que ele tem com o serviço público, ela é muito... Às vezes ela é muito frustrante em relação às experiências que ele já tem em plataformas privadas na vida dele, né? Eu acho que o usuário está se digitalizando a passos muito largos e o governo ficou para trás durante um tempo, mas a gente está tentando eliminar o tempo perdido e tentando igualar a experiência do consumo de serviços públicos àquela que as pessoas naturalmente têm no consumo de produtos ou serviços no mundo privado. O nosso principal canal digital chama-se gov.br. É um portal que reúne mais de 4.500 serviços do governo federal. E ele tem 90 milhões de usuários por mês. Então, assim, é um portal muito grande, com muitos acessos. Os acessos simultâneos estão na ordem de 66 mil pessoas simultaneamente acessando o portal. Então, a gente está entre os 5 maiores portais de governo do mundo e é o nosso principal canal digital. A avaliação dos usuários em relação ao portal é aquela que eu mencionei, de cerca de 4,2 em escala de 1 a 5. Mas também os usuários no portal têm oportunidades de participar ativamente, dando opinião sobre a experiência em outras formas também. Não só no consumo de serviço público, mas quando o usuário se depara com a informação de um serviço, ele também pode avaliar essa informação, para podermos dizer se aquela informação sobre o serviço, sobre os critérios, os requisitos do serviço, se aquelas informações são suficientemente claras, se elas são completas, se não há informações faltando ou links quebrados, por exemplo, que bloqueiam o acesso a algum sistema. Então, assim, a gente tem diferentes formas de apurar a satisfação do usuário, seja com a requisição do serviço, seja com a experiência de navegação do portal. E nesse caso, 7 de cada 10 brasileiros que visitam o portal consideram as informações positivas. Lá no governo federal, o processo de transformação digital, do nosso lado, o Ministério da Economia, ele se dá pelo apoio aos órgãos para digitalizar seus serviços. Há outros órgãos que cuidam da infraestrutura de telecomunicações. A gente não lida diretamente com isso, mas um desafio muito grande no Brasil é que nós temos um país muito grande, com a população distribuída nos mais diversos locais, com muitas questões geográficas, desafios geográficos e da própria natureza do nosso território, que fazem com que a conexão à internet em alguns centros urbanos seja muito boa, mas em algumas localidades do interior do Brasil, às vezes precisa ser via rádio, ou enfim, o uso de outras tecnologias talvez menos de ponta, né? Então, acho que o desafio que a gente tem em coordenação com outras agências públicas é exatamente de avançar a digitalização, mas sem deixar para trás aquele usuário que não tem conexão à internet, que vai continuar dependendo de um canal físico, né? Então, eu certamente não tenho todas as informações para te dar sobre como a infraestrutura está em cada uma dessas situações, em cada uma dessas regiões, mas o que eu posso te dizer é que acho que a gente tem avançado muito. A implementação do 5G no Brasil está às portas de ser iniciada. Eu acho que isso vai trazer uma revolução muito grande do ponto de vista de oferta de soluções digitais, inclusive de governo, mas, acima de tudo, é um trabalho coordenado em toda a esfera federal para que a gente
não avance sem ter a certeza de que os canais de prestação de serviços são suficientes para todos os brasileiros, sejam aqueles que têm conexão, sejam aqueles que não têm conexão, sejam inclusive aqueles que têm conexão à internet, mas preferem utilizar um canal físico por várias razões. Em alguns casos, há desconfiança sobre o uso dos seus dados na prestação de um serviço digital. Muitas pessoas têm questões relativas à segurança, à sua própria intimidade, seus dados pessoais. O que a gente tem que respeitar é o desejo do usuário em relação a cumprir um dever ou exercer um direito. E ele possa fazer isso em qualquer canal de prestação de serviço disponível para ele. Muito boa pergunta. Eu queria começar a responder essa pergunta mencionando que a gente teve, eu não vou chamar de sorte, porque eu acho que a gente tem trabalhado nos últimos anos para oferecer um melhor governo digital para os brasileiros. Então, longe de ter sido sorte, o fato é que a pandemia chegou e a gente já tinha muita coisa realizada do ponto de vista de governo digital, e a gente tinha uma estratégia de governo digital nacional que dava todas as bases, todos os incentivos e coloca lá todos os objetivos e metas que a gente tem para cumprir até o final de 2022. Nessa estratégia de governo digital, são alguns pilares, mas o pilar mais essencial, o central de toda estratégia é o cidadão, é um governo centrado no usuário. Então, a partir dessa visão centrada no usuário, várias ações, várias iniciativas são colocadas em prática, né? Eu posso citar algumas delas. O próprio processo de unificação de canais digitais no governo federal é uma das nossas metas, que a gente avançou muitíssimo. Você sabe bem, isso é comum a muitos governos no mundo todo, isso não é exclusividade do Brasil. Muitas vezes a gente está pegando os labirintos que existem no mundo físico, no mundo offline, e levando para a internet. Então, muitas vezes é muito difícil para o cidadão encontrar informação útil, oficial, segura sobre como requisitar um serviço público. Então, acho que a unificação dos canais digitais do governo foi um passo importante que a gente não chegou ao fim, mas que, obviamente, já traz uma melhor experiência para o usuário, uma vez que ele pode encontrar em um único lugar, gov.br, mais de 4.500 serviços, mais de 200 apps, aplicativos móveis para celulares, produzidos pelo governo. Então, assim, é como se fosse um shopping do cidadão para ele poder exercitar, né, a sua cidadania. Eu acho que também, Elizabeth, no ponto de vista de outras ações de disseminação do governo digital, especialmente transparência, participação social, a gente quer ampliar os canais em que o cidadão pode, de forma unilateral e proativa, nos compartilhar sua visão sobre a prestação de serviço. A gente acredita que a gente passou uma fase agora que evoluímos muito do ponto de vista de metodologia e ferramentas para permitir o usuário nos avaliar, mas ainda tem muita coisa a ser feita, porque o que a gente quer, no fundo, não é só que o usuário avalie o serviço ao final da prestação. A gente quer que o usuário nos ajude a co-construir o serviço, que ele nos ajude a determinar as regras do negócio daquele serviço. Então, isso vai mudar muita coisa. E, da mesma forma, a gente quer automatizar serviços com inteligência. Então, acho que a aplicação de inteligência artificial de um governo que consiga, digamos, prever as necessidades do usuário, um governo proativo, preditivo, também está entre nossas metas a personalização de conteúdos com base no perfil do usuário e a antecipação de necessidades de acordo também com esse perfil de usuário. A gente quer entender cada vez mais esse brasileiro que nos visita e poder dizer para ele: antes de você vir aqui querer clicar no botão solicitar, nós vamos te oferecer as alternativas porque a gente entende o seu momento de vida. É nisso que a gente tem trabalhado, e eu acho que o ano de 2022 vai ser muito rico nesse sentido. Um governo centrado no cidadão, inteligente, que possa ser um governo do futuro que o cidadão merece se relacionar.
¿Cuánto tiempo está trabajando Brasil en su gobierno digital? ¿Cuánto tiempo de desarrollo ya tienes con toda esta infraestructura que han ido haciendo? Y como tú mismo dices, se va aprendiendo paso a paso y siempre con los pilares, ¿no?, que el gobierno digital, que el señor Monteiro dirige, está con mucho éxito llevando a cabo. ¿Cuántos años llevan ya trabajando en la transformação digital do Brasil? Sim, a verdade é que no Brasil o tema começou no final da década de 90 e segunda metade da década de 90, início dos anos 2000, o que ficou chamado de governo eletrônico. Mas nessa conotação, nesse significado mais moderno de governo digital, um governo como plataforma que oferece serviços e soluções para cidadãos e empresários, inclusive criarem novos modelos de negócio, isso é muito recente. Eu diria que a gente está nos anos de ouro do governo digital nos últimos 5 anos, aproximadamente. E agora, recentemente, acho que nos últimos 2 anos, isso ganhou uma proporção gigantesca, porque até a forma como a gente tem trabalhado ganhou uma nova visão mais ágil, mais focada na entrega de valor a cada nova versão de um serviço para o cidadão. Então, essa metodologia ágil que tem se disseminado tanto, inclusive em governos, a gente tem tentado se apropriar para não deixar que os planos sejam muito de longo prazo, as entregas sejam muito de longo prazo e a gente frustre as expectativas do cidadão. Então, eu diria que nos últimos 5 anos viemos construindo tudo que, quando chegou a pandemia, foi ótimo ter nas mãos para ajudar os brasileiros a vencer essa etapa, mas também, acima de tudo, a gente conseguiu acelerar nesses últimos anos, incluindo aí a pandemia, de forma que a gente nunca fez em outro momento. A gente tem uma equipe cada vez maior, cada vez mais dedicada a cuidar daquilo que é essencial. Acho que, como todo governo, a gente tem uma estrutura enxuta, mas ela é otimizada, a produtividade é toda direcionada para entregas valiosas. Então, eu acho que, em resumo, é isso. Assim, a gente tem vários anos de atuação em governo eletrônico / governo digital, mas os últimos anos foram definidores de uma nova forma de trabalhar que tem a cara do digital, que tem a cara daquilo que as pessoas reconhecem como as metodologias, as plataformas do futuro. Então a gente está muito orgulhoso desse trabalho e a gente sabe que temos muito ainda para fazer. E a nova estratégia de governo digital que se encerra após o ano de 2022 deve trazer desafios ainda mais, digamos, interessantes para o governo federal. Sí, bueno, efectivamente, si me dices que a fines de los 90, comienzos de 2000, nos queda mucho por recorrer en nuestro país. Recién, yo diría que hace unos 10 años se puso las pilas, como decimos en nuestra región, ¿no? Y empezamos a acelerar. La pandemia nos ha puesto retos grandísimos, a ustedes, a nosotros. Siempre el gobierno digital de Brasil es un punto referente para la región. Sé que lo estamos siguiendo todos los que estamos en la industria digital, ¿no?, y de la transformación. Y bueno, para mí ha sido un agrado conversar contigo, una entrevista corta, breve, muy ilustrativa. Te agradezco enormemente el tiempo, sé que estás muy ocupado. Y bueno, millones de gracias por haber participado en el Perú Digital Summit de este año. Esperamos tenerte nuevamente en un panel más concurrido y poder conversar más a fondo sobre esos casos de éxito que en tu gestión se han realizado, ¿no?, y que atienden con mucho éxito a todos los ciudadanos de tu país. Joelson, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde.